Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui para realizar mais uma aula, quer dizer, a aula, porque a outra parece que não deu certo, na minha internet estava ruim, eu estava com pouca bateria, então eu resolvi fazer essa live novamente, essa live com mais coisa, falando outras coisas, é óbvio, mas agora com bateria, com internet, tudo ok. Olá pessoal, obrigada pela presença, tô vendo que vocês estão entrando aqui. Então, eu quero falar sobre uma coisa muito séria, né? Eu sei que no Instagram as pessoas adoram essa coisa de dancinha e dar risada e comédia. Também gosto, é bom às vezes relaxar. Mas eu vim aqui para falar uma coisa muito séria, né? As pessoas indagam muito sobre a veracidade da paranormalidade. Então eu decidi fazer uma série de aulas para que a gente possa desmistificar o místico. É como eu disse anteriormente. Se você apresentasse um telefone celular no século X para uma pessoa, ela ia achar que aquilo era algo de outro mundo. Toda vez que você oferece alguma coisa que é muito moderna para alguém, a pessoa sempre vai achar que isso é impossível ou que isso é do outro mundo. A gente não precisa ir muito lá para o passado para entender que o celular, por exemplo, é uma coisa muito diferente, né? Se eu mostrasse isso pro meu avô, eu lembro quando o meu avô assistiu um filme de videocassete na época, e ele falou assim, Drica, o que você tá fazendo na televisão, né? Para eu explicar pro meu avô que era um filme, que aquilo tava passando, que foi gravado, foi difícil entender. Então você imagina explicar alguma coisa como a paranormalidade nos dias de hoje. Mas a notícia que eu tenho para dar para vocês, agora eu vou fazer essa live de uma outra forma, é já dando uma bomba logo de cara, porque assim, quem acha que isso é conto da carochinha, aí já tem ali, já começa a ceder e abrir a mente, porque eu tô aqui para abrir a mente das pessoas e entender um pouco sobre esse processo, né? O que é paranormalidade, primeiro? A paranormalidade significa o sexto sentido, sim, é o desenvolvimento dos cinco sentidos que você tem, os sentidos tradicionais, certo? Que são ali, a gente pode falar de olfato, paladar, visão, tato e audição, certo? O que é o sexto sentido se a gente tem cinco? Veja bem, o sexto sentido, que é considerado esse chakra, o ajna, ele significa ter todos os cinco sentidos também para dentro, ou seja, no sentido de percepção extrasensorial. Bom, você ainda pode estar pensando, isso aí é coisa de outro mundo. Pois é, não é. Eu venho aqui para dizer para você logo de cara, antes da gente começar a fazer exercícios, antes da gente começar a explicar como é que funciona a paranormalidade, já dá logo uma bicada, uma bicuda na porta para entrar com tudo. Até 1995, os Estados Unidos estava com um projeto chamado, depois você pode pesquisar, chamado de Stargate. Stargate, sim, é o nome do projeto. O projeto começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Conhecido como Guerra Fria, para quem não sabe. A Guerra Fria começou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que era aquele conflito que existia entre as grandes nações, Estados Unidos e Rússia, e aquela guerra de espionagem de um país contra o outro. Se as guerras não iam ser mais travadas, tanto no campo de batalha quanto em termos de bomba, elas iam ser travadas no âmbito da espionagem. E durante 20 anos, os Estados Unidos, nesse projeto Stargate, investiu. Ou seja, de 1960 e pouco até 1970, depois de 1970, mais de 20 anos, né? Até 1995, eu sei que foi no governo Clinton que foi erradicado por ser muito oneroso, né, por uma falta de verbas, um investimento muito grande. Mas durante todo esse período de Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética estavam se enfrentando por esse poder mental, existiu
existiram, porque não foi só nos Estados Unidos com a CIA, né, a CIA, mas também na KGB com a Rússia. E foi nesse período, por que eu tô falando nisso? Porque os Estados Unidos, como vocês sabem, time is money, tempo é dinheiro. Nenhum país, nenhum governo ia investir tanto dinheiro em alguma coisa que fosse mentirosa. Concorda? A gente não tá falando de um país qualquer, nós estamos falando da uma das grandes, se não a maior potência do mundo, pelo menos naquela época. Hoje em dia eu tenho minhas ressalvas. Mas foram muitos anos de pesquisa com os grandes médiums e paranormais, recrutando essas pessoas para que trabalhassem nessa guerra fria do poder mental. Muitas pessoas trabalharam. Na Rússia, na KGB, eu não vou falar hoje, eu tô dando uma pincelada de tudo que eu vou falar. Na KGB, na Rússia, existia uma médium muito, muito potente. Além dos poderes de psicocinese, que eu vou explicar aqui a diferença das coisas para vocês, essa moça chamada Nina Kulagina era uma das maiores médiums que existiu durante a Guerra Fria. Para vocês terem uma ideia, com o poder da mente, ela conseguia paralisar o coração de um animal, um réptil, por exemplo, um sapo, né? Experiências ali feitas repetidamente. Ela conseguia paralisar o coração de animais. Você imagina o que ela fazia com a mente das pessoas. No streaming, hoje em dia, tem muito filme falando sobre isso que eu vou dizer aqui. Então, eu tô só reafirmando muita coisa que tem por aí. Em 2000, acho que se eu não me engano, 2017, saiu do Russell Targ, que é um dos grandes físicos dos Estados Unidos, um filme chamado Third Eye Spy, né? O espião do terceiro olho, que fala muito sobre isso, porque os documentos, inclusive da CIA, foram liberados há muito pouco tempo, por intervenção, né? Eles foram obrigados a liberar esses documentos durante a Guerra Fria sobre espionagem com médiums paranormais. Não liberaram todos, of course, mas liberaram muita coisa aí para a imprensa que hoje em dia você consegue acessar ou que tem ali em algumas coisas de filme. Existe também, eu assisti há pouco tempo no streaming, o fantástico caso de Judith Winstead, eu acho que é esse o nome, né, que é um caso real também, que o FBI e a CIA tiveram que intervir, porque era uma médium muito potente também que trabalhou. Pra que existia isso, gente? Óbvio, né? Se você tá numa guerra fria, você precisa saber o que teu inimigo tá tramando. Então, essas pessoas eram recrutadas depois de muito teste, né? Eu vou mostrar aqui o baralho Zener, hoje eu trouxe pra vocês, mas ele é só uma pontinha do iceberg, né? Dos testes paranormais. Isso aqui é o que mais conhecido pelas pessoas. E depois eu mostro com calma. Como eu disse, hoje eu vou dar uma pincelada. Eu tenho 2 deles diferentes que eu usei muito em curso, né? Eu tenho curso, pra quem não sabe, tá lá no meu site. Não estou aqui vindo fazer propaganda de curso, mas muita gente me pergunta, que é um curso de desenvolvimento da intuição. Eu uso o baralho Zener, eu tenho vários deles. Mas você pode fazer com baralho normal, eu vou te ensinar. Ou você pode também fazer com ele, desenhar em casa, você não precisa necessariamente comprar. Eu tô falando o baralho, porque é o mais conhecido, né? Então, durante a Guerra Fria, esses grandes paranormais foram recrutados. Eles conseguiam saber aonde estavam os submarinos, né, do país inimigo. Eles conseguiam descobrir onde estavam os reféns que foram feitos lá pelo Irã. Eles conseguiam fazer muita coisa. E isso foi super comprovado, né? Então eu já tô aqui abrindo a aula para falar para vocês que se isso fosse conto da carochinha, os Estados Unidos nem a Rússia ia investir por tantos anos, como ainda tem, esses grandes projetos com paranormais, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda, para dizer para vocês aonde que o projeto Stargate foi estabelecido, simplesmente numa das maiores universidades dos Estados Unidos, chamado Stanford. Stanford pertence à Ivy League, né? Eu morei nos Estados Unidos há muito tempo. A Ivy League significa as 10 maiores universidades dos Estados Unidos. Então já é mais um respaldo para você que está aí, de repente pode duvidar nisso, além de ser uma pesquisa de muitos anos com intervenção desses médiums, essas pesquisas foram feitas nas maiores universidades dos Estados Unidos e da Rússia, tá?
Joseph Rhine foi quem criou esse baralho Zener, por exemplo, na década de 70, em homenagem ao psicólogo amigo dele, o Rhine, o Zener, desculpa. Ele tinha um amigo que era físico psicólogo, o Zener, então o Joseph Rhine deu o nome ao baralho em homenagem ao amigo, tá? E onde que Joseph Rhine criou o seu laboratório para pesquisas paranormais? Onde ainda existe até hoje. O ano passado eu entrei em contato com eles na Duke University, tá? Duke University, uma das maiores universidades também. Você pode encontrar lá no Google. Existe o laboratório de Joseph Rhine até hoje para estudos paranormais. Então, eu abri hoje aqui essa live falando aqui, te dando respaldo para que você possa fazer várias pesquisas, assista novamente, né? Os físicos que trabalharam em Stanford são Russell Targ e Harold Puthoff, tá? Que eles testaram médios desde 1972. Em 2017, como eu disse, esses documentos, alguns dos documentos, por força ali de intervenção jurídica, foram liberados para o grande público, não todos, né? Aí você pode estar pensando, as percepções extrasensoriais. Eu vou falar sim sobre cada uma delas, vou dizer a diferença também do que isso, porque existem várias diferenças. As pessoas me perguntam, mas isso é mediunidade? Isso é paranormalidade, é mediunidade? Não, não é mediunidade, né? Existe muita confusão sobre isso. A mediunidade é um dos caminhos da paranormalidade, um deles. Você não precisa ser médium para ser considerado paranormal. A mediunidade, gente, é quando você estabelece comunicação com outras dimensões, outros seres em outras dimensões ou espíritos de desencarnados. Isso é mediunidade. É uma das 3 vertentes da paranormalidade. Não necessariamente um paranormal é médium, mas todo médium é paranormal. Of course, né, gente? Então, eu tô levando um pouco, tentando levar um pouco mais de leveza, mas é isso. Você tem os fatores psi-gama, psi-kappa e psi-teta, né, que tá ligado à mediunidade. Eu vou explicar ao decorrer ali tudo isso sobre isso, tirar todas as suas dúvidas, né? E você deve estar pensando, mas quem é essa louca falando sobre isso? Não, eu sou parapsicóloga e fui pesquisar isso desde muito cedo, exatamente por compreender os fenômenos que aconteciam comigo. Quando você não vai em busca dessas coisas, explicações, você pode ou ficar louco ou ser taxado como louco. E muito pelo contrário, a minha paranormalidade ela tá ligada a totalmente à área científica, tá? Você pode exercer ali, estudar a paranormalidade, a parapsicologia pelo caminho religioso, pode. Tanto pela Igreja Católica tem uma ramificação, né? Se eu não me engano foi Padre Quevedo. Tem no Espiritismo até hoje, você pode estudar facilmente a paranormalidade dentro do Espiritismo, pela essa vertente espiritualista, ou você pode também optar pelo caminho científico, que é muito mais ligado ao meu caminho, né? Independente de religião. Não acredito, gosto, tenho afinidade com muitas religiões, mas não sou afiliada em nenhuma. A paranormalidade, eu acredito, gosto de entender para mim como um caminho científico, tá? Mas como é que você pode desenvolver, então, Drica, a sua paranormalidade? Você pode desenvolver a sua paranormalidade até um certo ponto, sim, por técnicas, por exercícios, que é o que eu vou me propor a dizer aqui para vocês, alguns deles. Inclusive, na live de sexta-feira, que eu tava com pouca bateria, que eu tentei fazer de uma forma legal, mas não achei que ficou boa, eu propus um exercício para vocês para a próxima semana, que seria o seguinte: feche os olhos, se relaxe, sente confortavelmente depois de um banho bem legal, no seu quarto, sozinho, apague as luzes e mantenha os olhos abertos por 20 minutos. Tente não piscar e comece a perceber a atmosfera do local, tanto os sons quanto os sentidos, frio, quente, formigamento,
como imagens que podem ser projetadas do seu inconsciente para fora, não necessariamente seu quarto está habitado por espíritos, mas também pode ocorrer de você ver alguma coisa, de você visualizar alguma coisa. Então, esse exercício é muito legal e foi o primeiro que eu passei, tá? Como que você pode desenvolver por técnicas? Várias técnicas, eu vou dar aqui algumas ao decorrer da aula, mas as pessoas ditas como paranormais natas são aquelas hereditárias, né? Que por funções genéticas, no que é estudado na parapsicologia, você nasce com algumas funções da glândula pineal também diferentes e propícias a esses acontecimentos. Também eu mencionei que a paranormalidade ela pode ser induzida através de um trauma ou de um acidente. Então, sim, quantas pessoas vocês já não ouviram falar que sofreu um acidente de carro? Ou eu já ouvi falar de gente que recebeu um raio, né? Tomou um raio e começou a ter capacidades de telecinese ou de telepatia. Acontece. Então, o acidente ou um trauma muito grande, não precisa ser acidente de carro, mas um trauma muito grande, de um conflito emocional, também pode despertar a paranormalidade. E aí você começa a entender tudo ali do que estava adormecido no seu cérebro. A gente usa muito pouco a nossa capacidade mental. Outra pergunta que você pode estar me fazendo agora, Drica, mas pra que eu vou desenvolver isso? Você vai me passar exercício, mas eu não tô muito afim de fazer, ou pra que eu vou usar? Sim, você tem que se perguntar, pra que você quer usar isso? Mais uma dica eu te dou. Se essas capacidades eram usadas pelos Estados Unidos, ainda são, e pela União Soviética, para controle mental, de saber aonde os soldados estão, da onde vai vir um míssil, onde estão os reféns, onde que tem um submarino, né? O que eles estão fazendo lá do outro lado. Existe, sim, essa controle da mente do outro, essa entrada no mundo, na energia do outro. Então, se você não aprende, pelo menos, a bloquear essa intervenção que vem do outro, você vai eternamente ser controlado por forças externas, seja através do marketing, porque a gente sabe que marketing é pura manipulação, né? Tudo no marketing, desde as cores, a forma dos gráficos, do que está sendo dito, do que não tá sendo dito, mas está sendo embutido naquelas palavras também através de magia. Tem muita coisa. Do que você recebe através da televisão, hoje em dia os meios de comunicação, desse aparelhinho aqui que eu tô gravando. Quantas vezes você fala uma palavra e depois você entra na internet e aquela palavra que você falou, eles começam a te mandar bombardear com anúncios daquilo ou produtos relacionados àquilo que você falou. O que tá por trás dessa engenharia da internet é muito poderoso e nós temos isso dentro do nosso cérebro. Isso pode ser praticado, desenvolvido, como eu disse, ou pode ser nato ou adquirido através de um trauma ou um acidente. Então, se você não é protagonista da sua história, você vai estar sendo coadjuvante na história de alguém. Porque as forças mentais, o poder da mente, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu ouvia muito falar sobre o método Silva e tantos outros métodos de controle mental. Ah, mas você tem que... Não tô falando que você tem que desenvolver isso para controlar a mente do outro, não. Você tem que desenvolver isso para aprender a controlar a sua própria mente, saber quem você é, para você não pirar, não desequilibrar emocionalmente, porque assim você vai atingir seus objetivos com maior facilidade, se você tiver o equilíbrio e foco, força da mente, e você vai aprender a se proteger e bloquear a manipulação do outro, a interferência do outro, o controle do outro mental sobre você. E não pense que isso está muito longe. Não está muito longe, não. O que você acha, às vezes, que a família pode fazer sobre você, o seu namorado, namorada pode fazer através de você? As pessoas estão sempre, o tempo todo, querendo coisas. E essas coisas, nem sempre a pessoa fala diretamente, linearmente. Ela vai usar alguma coisa ali
capacidade mental, de uma mensagem subliminar para conseguir alguma coisa de você. Então nós estamos todos suscetíveis a esse tipo de interferência. Então, se você não quer praticar, pelo menos desenvolva, aprenda que exista, para que você possa se proteger, né? Então, isso é muito, muito importante. Que mais que eu quero? Vocês têm pergunta, gente? Eu começo a falar sem parar, desculpa. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode escrever aqui que hoje, com certeza, eu quero responder, tá? Hoje eu tô tranquila, tô com bateria. O que vocês escreverem aqui, ficou alguma dúvida até agora, né? Então, a visão remota, que é Remote Viewer, era muito usado, ainda é muito usado pelos Estados Unidos, a CIA, KGB na Rússia, além de outros países. As melhores médiums do mundo foram da União Soviética. Por que você acha isso, né? Eu não quero usar aqui muito coisas da Segunda Guerra Mundial, mas aquele cara lá, muito malzinho, né, da Segunda Guerra Mundial, estamos falando de Hitler. Hitler tinha um esquadrão de exército esotérico, onde Maria Orsic era a grande sacerdotisa daquele exército de poder mental e de médium, de canalização. Então, existiam as sociedades vril e as mulheres que eram ali, trabalhavam para captação de energia. Então, cego é aquele que não quer ver, né? Normalmente são mulheres, são meninas, inclusive retratadas muito em filme, né? Todo filme é baseado numa coisa verídica, quase todos, por mais que às vezes a gente veja... Eu não tô falando de filme de ficção, tô falando de filme ligado realmente ao sobrenatural, né? Que filme onde as pessoas estudaram o ocultismo, o hermetismo, a cabala, enfim, um monte de coisa para poder escrever o filme. Então a gente tem vários filmes aí onde as meninas são protagonistas nisso, porque a mulher, ela é intuitiva por natureza. Por quê? Porque durante gerações e gerações a gente, como mulher, aprendeu a tomar conta do filho, escutar a outra pessoa que fala, prestar atenção na comida, desenvolver essa visão periférica, esses sentidos periféricos que não são somente aqueles onde o interlocutor, a pessoa que está na sua frente, está falando. A linguagem não verbal, né? A mulher é regida pela lua. A natureza da mulher, ela está muito ligada à terra, ao poder feminino, portanto introspectivo daquilo que está para dentro, enquanto a maioria dos homens está voltado para o mundo yang, de testosterona, de força, de liderança, de conquista, da energia que é para fora. A mulher, ela tem a energia yin. Então, se você pegar o Tao, que é aquela bola onde metade preta é branca, você vai ver que onde é branco há um pontinho preto e onde é preto tem um pontinho branco, porque em todos os seres existem o princípio masculino e feminino. Então, isso não está somente atrelado ao gênero, mas no geral, podemos dizer que no geral, as mulheres, pelo próprio fato da fertilidade, da procriação, são seres que estão mais ligados em tudo que está acontecendo, e o poder geracional traz essa intuição muito grande como sistema evolutivo e também de defesa da mulher. Sempre terá mais mulheres do que homens no mundo, por uma questão evolutiva também de sobrevivência, né? Josué tá falando sensacional, Blavatsky sensacional, sim, maravilhosa Blavatsky. Quem mais? Se vocês querem fazer perguntas ou eu continuo falando? Falei sobre a Universidade de Stanford, existe na Rússia, eu tomei nota aqui para falar da Rússia, mas eu vou falar com calma nas próximas aulas ali, uma por uma, tá? Universidade de Edinburgh, na Escócia. A Escócia, vocês sabem que é uma civilização muito ligada a essa parte espiritualista. O Laboratório de Psicologia da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, o Instituto de Parapsicologia de Moscou. Então, assim, existem muitas... esse estudo está muito presente, apesar das pessoas não terem muita informação, mas ela está muito presente. No Brasil, eu acredito que existem tirando as religiões, existem ali 3 correntes também ligadas à parapsicologia, tá? Alguém tá escrevendo aqui.
Ah, outra coisa que eu queria perguntar pra você também, que pode estar se perguntando, mas será ainda? Será que a pessoa ainda tá perguntando será? Quer ver uma coisa bem prática pra vocês, que eu falei no outro vídeo? Quantas vezes você não pensou em alguém e essa pessoa ou te telefonou no dia seguinte, ou alguém próximo a você mencionou o nome dela e você falou, nossa, eu tava pensando nela ontem. Isso é um tipo de telepatia, tá, gente? Isso é um grande tipo de telepatia. E isso acontece com todo mundo, né? Com quem nunca aconteceu isso? De você receber uma mensagem, pensar na pessoa e de repente ela te ligar ou você ficar sabendo de alguma coisa ligada a ela. Comigo isso acontece o tempo todo. E vocês, com vocês. Tenho certeza que com vocês também. Então, para quem vocês que querem pesquisar, o Third Eye Spy é o filme de 2017. O físico Russell Turg e Harold Putoff já tá ali. Tem inclusive no YouTube, se você quiser assistir. Eles falam um pouco, dão um pouco desse depoimento, que é bem legal. Então, quais são os clairs, as clarezas da mente normalmente ali, né? A clarividência, que às vezes as pessoas confundem que eu tô vendo uma manifestação externa. Gente, pensa comigo. Se eu tô dizendo que essa remote viewer, que essa visão remota, ou seja, o que é um controle remoto? Você muda o canal sem estar perto, sem precisar levantar do sofá. O remote viewer é a visão remota, ou seja, a pessoa estava lá nos Estados Unidos, fazia por desdobramento, às vezes, ou por simplesmente capacidade aí de telepatia, e se deslocava para aquele localização no mapa do que estava acontecendo na Rússia, dentro desses quartéis, e visualizava o que estava acontecendo. Então, não necessariamente a clarividência, ela acontece de uma coisa para fora, sabe? De para fora, assim, eu tô vendo aqui um espírito, tô vendo ali. Não, é essa coisa que você fecha o olho e você vê o que tá acontecendo, ou numa imagem com uma outra pessoa, ou de uma coisa distante de uma outra pessoa. Normalmente numa consulta, o que eu faço? Eu pego o nome da pessoa e a data de nascimento. Nessas informações, às vezes uma foto, você já vai buscar nesse sexto sentido, que é o Akasha, essa grande biblioteca que temos na sexta dimensão, onde todas as informações existem. Do passado, porque já aconteceu, e do futuro próximo. Não acredito em coisas de futuro lá, para visualização de futuro, de previsão para coisas lá no futuro. A previsão é muito assertiva para coisas próximas, para meses próximos, porque o que a gente faz no presente, a gente já acarreta o futuro. E os padrões que a gente tem de coisas do passado, como temos tendência como ser humanos a repetir, isso também cria o nosso futuro. Então é muito previsível a curto prazo. Tá? Então a clarividência é essa visão remota. A clareaudiência é o ouvir, que você pode tanto ouvir para fora, como você pode ouvir dentro da cabeça. Isso é esquizofrenia? Não é, tá? Existem pessoas que têm desequilíbrio mental e que podem atravessar o espelho e ficar vendo e ouvindo coisas do astral? Com certeza absoluta. Mas um paranormal não é um esquizofrênico, apesar de ver, ouvir e sentir, tá? Então, é se ouvir para dentro, ouvir dentro da cabeça. Então, clarividência, clareaudiência, a claricinese. Quantas vezes também você já não deve ter ouvido falar daquela benzedeira ou do paranormal que pega a roupa que a outra pessoa usou e consegue falar o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está passando, né? Que tem esses poderes de sinestesia através de um objeto, contato com alguma coisa da pessoa. Então, essa é a claricinese. E existe a clariciência. A clariciência é como se estivesse no topo do triângulo, que significa a ciência de alguma coisa, aquele insight, o saber porque você sabe. Às vezes me pergunta, Drica, mas de onde veio isso? Você olhou para uma carta de tarô, não tem nada a ver aquela carta do tarô com o que você está falando? Exato.
Eu vou falar sobre os oráculos aqui porque é uma grande ponte de desenvolvimento da paranormalidade. Porque eles são simplesmente, para mim, pelo menos, instrumentos dessa paranormalidade, entende? Eu não é olhar a carta e falar, não, a carta do ermitão é isso, não. Não, é você depositar o seu olhar, que tá aqui atrás da cabeça, e é esse olhar que eu quero que você pratique no quarto escuro. Não é essas duas visões, mas uma visão só que tá aqui, tipo um ciclope atrás da cabeça, para visualizar com essa mente periférica. Então, quando eu pouso meus olhos sobre um oráculo qualquer, é uma coisa de clariciência. Tipo, aquilo vem como um insight e pá, pum, chegou. Por quê? Porque veio, pá, tenho certeza. É aquela certeza de que aquela coisa tá acontecendo. Então, essas 4 são muito importantes, que é chamado nos Estados Unidos de 4 clairs, tá? Clarividência, clareaudiência, clariciência e claricinese. Eu vou discorrer aqui ao longo das lives bastante coisa sobre isso, tá? Hoje eu quis dar uma geral, mostrar também o baralho Zener aqui para vocês praticarem ali no futuro. Então, você pode estar se perguntando ainda, mas será? Será que eu acredito? Depois de tudo aí que a Drica falou? Você não precisa acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Eu, no teu lugar, não acreditaria. Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas só devem acreditar naquilo que elas realmente experienciam, vivem na realidade delas, ou que elas têm uma comprovação através de uma outra pessoa. Porque senão, gente, vira picaretagem, falcatrua, fanatismo, obsessão. Então, assim, eu prefiro lidar com gente que não acredita em nada mesmo do que de pessoas de repente que acreditam em tudo, mas na verdade não tem fé em nada ou não tem convicção de nada. Então é legal que as pessoas desconfiem. É legal que as pessoas não acreditem em nada. Você só deve acreditar realmente no que você vive, no que você experimenta e no que tem resultado positivo para você. Caso contrário, pra quê? Né? Pra quê? É óbvio que o invisível existe. Eu te dei aqui algumas fontes racionais e de estudos de muitos anos, porque desde que o mundo é mundo, os sensitivos, os paranormais, os grandes médiums existem. Né? Kardec foi um grande estudioso com as mesas girantes nos séculos passados, e depois vou falar um pouco das mesas girantes também. Mas você não é obrigado a acreditar em nada. Normalmente as pessoas só procuram ajuda quando elas estão desesperadas. Infelizmente é assim, né? E é normal do ser humano. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na infância e na adolescência, provavelmente eu não estava aqui falando o que eu tô falando para vocês. A gente quer dividir e compartilhar conhecimentos que a gente vive, que a gente sofreu e que a gente não quer que o outro sofra. Pelo menos esse eu acho que é o grande objetivo de todo mundo, né? Se você passa por alguma coisa que é muito sofrido para você e você aprende a superar aquilo, você quer oferecer esse conhecimento para que o outro não sofra o que você sofreu. Então, é essa a minha intenção aqui de desmistificar o místico e encerrar essa live ali com grande amor no coração. Espero que você tenha ouvido com ouvidos abertos, que você possa compartilhar, curtir. Eu vou salvar essa live ali porque eu não tinha gostado da outra, tá bom? E a gente se encontra em breve. Ativa o sininho, porque eu não vou avisar quando vem. Então você vai lá no meu perfil, na Biabio, tem um sininho, você ativa o sininho. E aí sempre que eu entrar aqui, porque eu vou fazer várias lives falando desse assunto esmiuçado, com vários exercícios pra você, e aí você não perde nada, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Deixa um comentário lá pra mim do que você achou e a gente se vê em breve, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.